Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Eu sou a professora Leila Cunha e vou explicar uma atividade, mas antes deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho. Assim, sempre que houver atividades, você será avisado. Nesse vídeo, eu vou explicar atividades do livro de Ciências, segundo ano, APES. Prepare o seu livro das páginas 16 até a 21. Fique atento à explicação e, se for necessário, pause o vídeo para resolver. Essa é a nossa página 16. Não esqueça de colocar a data no seu livro e agora acompanhe a leitura da professora. Mãos à obra. Vamos aprender como podemos cuidar do ambiente. Na aula passada, nós aprendemos que ambiente é tudo que está ao nosso redor e que tem o ambiente agronômico e o ambiente da cidade, né? O ambiente do campo, o ambiente da cidade, o ambiente onde se planta e o ambiente onde acaba, se não tiver cuidado, poluindo. Então vamos lá. Você sabia que também pode ajudar a cuidar do ambiente? Para entender como fazer isso, conheça um pouco sobre o trabalho de um ambientalista. Veja o que ele tem a dizer sobre cuidados com o ambiente. Com a palavra, você pode explicar o que é ambiente? Eu defino o ambiente como todo o entorno. O ambiente é formado por todos os seres vivos e elementos não vivos, como a terra, o ar, a água, que existe nas vizinhanças de alguma coisa ou em volta de algum lugar e que se relacionam. Entorno significa tudo o que existe ao redor ou em torno de algo. Esse aqui é o ambientalista Fabrício G. Violini, o agrônomo, e ele trabalha na Fundação SOS Mata Atlântica. Olha a pergunta que foi feita para ele. Como o ser humano interfere nos ambientes? Por exemplo, quando formamos uma plantação em uma área de floresta, provocamos modificações neste ambiente. Quando lançamos esgoto sem tratamento diretamente em um rio, poluímos as águas e mudamos este ambiente. A outra pergunta: existem outras maneiras de interferir nos ambientes? Felizmente, não é só de maneira negativa que interferimos. Nos ambientes, podemos também construir para proteção e recuperação das áreas naturais. E a última pergunta: como as crianças podem ajudar e proteger os diversos ambientes? Olha o que ele respondeu, é muito importante, hein? Cuidando do ambiente de casa e da escola e enviando cartas e e-mails aos governantes e às entidades como a SOS Mata Atlântica para denunciar agressões ao ambiente. A ação de entidades e de pessoas como Fabrício contribui para preservar as áreas que ainda restam na Mata Atlântica. Então, você pode cuidar do ambiente que você vive e denunciar se você vê que está acontecendo algo irregular. Essa é a nossa página 17. E na atividade 1, olha só, não esquece de colocar a data na sua página, tá? 28/5/2021. Na página 17, nós começamos com a atividade 1 e tá falando, ó, converse com seus colegas sobre a entrevista da página anterior. Então, você vai conversar com as pessoas que estão aí com você e preencha o quadro abaixo com exemplos de interferência humana no ambiente e como cuidar do ambiente. O texto, ele traz algumas dicas, mas vocês podem responder da maneira de vocês. Vamos grifar no texto as dicas que eles traz sobre a interferência humana e como cuidar do ambiente? Olha só aqui no texto. Pergunta: como que o ser humano interfere nos ambientes? Plantando em área de floresta, provocando modificações no ambiente, lançando esgoto sem tratamento e poluindo a água. Então, você pode responder de maneira mais resumida. Então, lançando esgoto, poluindo a água, plantando em lugar que não pode. E como podemos ajudar a proteger o ambiente? Olha só, cuidando do ambiente da casa e da escola e denunciando agressão no ambiente. Você pode responder do seu jeito, mas a ideia é esta.
Aqui na página 17 ainda tem essa história em quadrinhos, assim eu também aprendo. 2. Os quadrinhos desta história estão fora de ordem. Numere-os na ordem correta de 1 até 4 para mostrar o que aconteceu no passeio das crianças. Para recolher o lixo, devemos usar luvas protetoras. Por quê? Porque quando você mexe no lixo, pode ter objetos cortantes ou objetos que podem corroer a sua pele. Então, olha só, vamos ver aqui qual seria o primeiro quadradinho. Será que é esse aqui, as crianças conversando de costa, ou será que é esse, as crianças olhando? O que vocês acham? Eu acho que é esse aqui, as crianças olhando. Aí aqui eles decidiram o que vão fazer. Aqui eles estão recolhendo o lixo e aqui eles estão aproveitando o ambiente. Olha que bacana! Então, coloque aí na numeração que você entendeu e depois a gente confere se está certinho. Vamos para a página 18? Essa é a nossa página 18. Nela, nós vamos aprender a importância das plantas. Então, não esqueça de colocar a data e acompanhe a leitura da professora. Vamos plantar? Afinal, as plantas são muito importantes. Utilize o banco de dados da palavras na página 19 para completar a legenda dessa figura. Então, esse quadro aqui, nós só vamos responder depois. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. O que você tem feito para cuidar do seu entorno? Uma boa ideia é plantar. Pode ser um ou outro vasinho como enfeite, pode ser um canteiro de ervas, pode ser um jardim ou até mesmo uma área maior. As plantas são importantes de várias maneiras. Conheça algumas delas explorando esta página e a página seguinte. Depois, que tal pôr a mão na massa? Esse aqui nós não vamos fazer junto, mas vocês podem fazer com os familiares. Plantem mais vegetais nos lugares que você frequenta. Então, você aqui faz a sugestão de fazer uma plantação. Você pode sugerir aí na sua família e fazer aí uma hortinha de ervas ou até mesmo de flores para aumentar o cuidado com o ambiente. Vamos ler aqui. As plantas servem de tararã para vários seres vivos. Uma área com plantas que produzem néctar e frutos atrai várias aves, insetos e outros animais. Depois a gente vai descobrir qual é a palavra aqui. Canteiro com flores tem tararã e tararã que tornam qualquer local mais bonito e agradável. Como nossa escola poderia ficar se estivesse mais plantas? Em que lugares da minha casa eu posso plantar? Como a gente não pode fazer uma plantação na nossa escola, então que tal você seguir a dica aqui do nosso amiguinho e plantar aí na sua casa? Esse é o banco de palavras que você vai usar para preencher na página 18 e aqui na página 19. 1. Analise as situações apresentadas no mural que ocupa esta página e anterior. Complete as legendas usando os termos do banco de palavras. Sombras, abrigo, alimento, cores, qualidade, nutrientes e cheiros. As plantas são importantes. Plantas também podem servir de tararã. Por exemplo, várias aves fazem ninho em árvores. Então, qual dessas palavras aqui serve? Sombra, abrigo, alimento, cores, qualidade, nutriente ou cheiro? Aqui está falando que várias aves fazem ninho. Então, a palavra aqui é abrigo. As plantas melhoram a tararã do ar, por exemplo, em lugares com muitas plantas, a umidade do ar é maior. E isso acontece porque as plantas absorvem água do solo e, através das folhas, a devolvem ao ambiente. Qual é a palavra? Melhora o quê? A sombra, o alimento, as cores? Qualidade. Então, você vai preencher aqui como qualidade. Árvores formam. O que a árvore forma? Sombra nas ruas da cidade. Isso contribui, entre outras coisas, para amenizar a temperatura nos centros urbanos. Aqui está pedindo para vocês pintarem essa imagem que não foi pintada, hein? Folhas e galhos que caem sobre o solo ajudam a enriquecê-lo com nutrientes.
Além disso, a camada de folha que cai cria um ambiente ideal para muitos insetos, aranhas, tatuzinhos e outros animais pequenos. Se você tiver dúvida, não deixe de responder, chama a professora. Vamos para a página 20. Essa é a nossa página 20. Aqui nós vamos ver de novo o que vai acontecer aqui. Nós vamos rever, repassar tudo que nós aprendemos nesse capítulo. Não deixa de colocar a data de hoje, 28/5/2021. Nesse capítulo, você aprendeu que o ser humano pode o ser humano pode morar em diferentes ambientes. Florestas, campos agropecuários e cidades são exemplos de ambientes. Cuidar de áreas verdes é um exemplo de interferência positiva no ambiente. Então, aqui nós temos o esquema. O esquema é para lembrar, ó, o ser humano, ele pode interferir no ambiente. Por exemplo, no campo agropecuário, ou na floresta, ou na cidade. Foi os 3 tipos de ambiente que nós estudamos. Como que ele pode interferir nesse ambiente? Nele podemos encontrar, por exemplo, construções, plantações, lixos e áreas verdes. E tem plantas. Tanto nas construções, nos lixos, nas plantações, nas áreas verdes, tem o quê? Plantas. Nós podemos sempre pensar em interferir de maneira positiva ou negativa. Olha aqui, ele construindo uma maquete pensando em como ele pode ajudar o ambiente. Vamos para a página 21? Essa é a nossa página 21, que nós estamos encerrando os conhecimentos, o que nós aprendemos nesse capítulo. 1. Observe a maquete de uma cidade que as crianças estão construindo. Como ela poderia ser aperfeiçoada? O que as crianças poderiam incluir? Como fariam? Olha só, aqui. Eles estão construindo e já falou que é um ambiente de cidade. Então, ó, eles não colocaram veículos, nem transporte e nem carro particular. Eles não colocaram semáforo, eles podem fazer mais árvores, eles podem construir pontes, então você vai desenhar. Então você pode desenhar uma ponte, desenhar um carro aqui, desenhar um semáforo, desenhar um ônibus, uma criança de bicicleta. Você vai desenhar com seu lápis o que poderia ser feito para mostrar que esse ambiente aqui é uma cidade. 2. Observe as ilustrações abaixo. Ambiente é sempre algo muito grande, como uma floresta ou uma cidade. As plantas são importantes para o ambiente. Você concorda ou não com o que diz cada criança? Explique a sua resposta. Nós aprendemos que ambiente é o que está em torno de nós. Pode ser a nossa casa, a escola, a rua que a gente mora, o bairro, a cidade. Então, essa criança aqui falou a verdade? Não, né? Nós aprendemos que o ambiente pode ser algo mais próximo e pequeno que está próximo da gente. Agora vamos ver essa criança aqui. As plantas são importantes para o ambiente? Você concorda? E nós aprendemos isso, não aprendemos? Que as plantas são importantes para o ambiente? Inclusive, você vai pensar aí com a sua família o que você pode plantar aí na sua casa para ajudar o ambiente. E aqui no 3, escreva sua mensagem no espaço destinado à propaganda no ponto de ônibus. O que podemos fazer para cuidar do ambiente? Olha, é um ponto de ônibus que está na rua. Que dicas você pode dar para as pessoas? Não jogar o lixo na rua, não jogar garrafinhas, levar água numa garrafinha de casa, plante uma árvore. Você pode pensar nisso e escrever aqui, tá bom? Eu vou adorar ver as suas ideias. Tente responder escutando a explicação. Assista a correção somente depois de tentar. Se tiver dúvida, chame a professora pelo WhatsApp, que eu vou adorar te ajudar. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima atividade, turminha.